enfrente aquilo que pode ser maior que você. Fuja dos braços do Senhor, peça misericórdia, peça para o Senhor te livrar. E também diz dos feiticeiros. Eu já encontrei muito crente feiticeiro. Posso fazer uma pergunta? Sim. Essa da fornicação, mas tem uma história antiga, porque de fornicação, né? Era uma casa onde as mulheres iam, não era? Sim. Eu vi uma vez uma história sobre a palavra fornicação, e tinha um porquê. Sim. As estalagens antigamente, e onde se servia refeição e se tinha hospedagem, tinham mulheres que estavam disponíveis para uma relação. Então muitos iam para esses lugares por conta disso. E aí então tem a origem da palavra fornicária. Fornicária, porque esse lugar chamava fornicária. Isso. E aqui também, meus irmãos, crentes feiticeiros. Fuja desses. Tem pessoas que elas arranjam encrenca com todo mundo, inimizade, que é uma obra da carne, segundo está escrito em Gálatas capítulo 5. E esse feiticeiro, e essas pessoas que são dadas a essa prática, e arranjam inimizade, às vezes ela fala assim: eu vou orar para que Deus ponha o Zezinho e a Mariazinha na cama. Irmãos, nós temos que orar perdoando os nossos inimigos, não querendo mal para eles. Esse é um feiticeiro que está dentro da igreja, que deseja o mal, que deseja que uma pessoa que tem as suas fraquezas na carne e que pecou contra ela, seja colocada numa cama, assim como Jezabel, mencionada no livro de Apocalipse também. Então, são pessoas que fazem oração para que os irmãos, eles se deem mal na vida, para que Deus pegue e venha com uma vara. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não é manipulável. Não pense eu, você, ou qualquer que seja, que nós vamos fazer oração toda e Deus vai atender. Deus não atende, Ele é soberano, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então fuja dos feiticeiros. E feiticeiro também é pessoas que gostam de simpatia. Ah, você está gripado? Você pega, corta o alho cruz, dá 3 pulinhos. Isso é feitiçaria. Farmaqueia, segundo a palavra no grego. Então, pessoas que gostam de ler horóscopo. Ah, que signo você é? Dentro da igreja. Dentro da igreja, pastor? Tem. Qual o seu signo? Ah, eu sou aquariano, eu sou não sei que lá, eu sou BTP. Isso é feitiçaria. E feitiçaria é um pecado satanista. O homem sempre teve curiosidade dessas coisas, mas temos que renunciar. E também diz aqui os idólatras. Claro, adoram ídolos feitos de mão de homens, mas também adoram homens, mas também adoram estruturas. Eu me lembro que eu era numa igreja em que se acreditava que a plataforma que nós costumamos chamar de altar era sacrossanta. Então lá tinha que ter cuidado. Inclusive tem lugares em que eles colocam aquela faixa amarela e preta, que ninguém pode entrar naquele lugar, nem uma criança. E lá teve um pastor nessa igreja que falava disso, que falava coisas que não estão na Bíblia, que diz que saiu um rolo lá da parede e rolava pela igreja. Até que um dia alguém veio na rua e pisou no DNA do cachorro e pisou todo o altar. O altar ficou idolatria, irmãos. Nós temos que ter cuidado. A esposa pode idolatrar o esposo a esposa. Eu me lembro um irmão lá que era feito um estudo e se perguntava quem é um líder da sua vida que você considera. Daí aquele irmão falou assim: é a minha esposa. Só que a esposa, pela estrutura
dela, ela precisa de líder, né? Ela precisa de alguém que tome decisão para ela se sentir segura, porque tem muito homem que deixa tudo nas costas da esposa, e a esposa, ela carrega um fardo terrível e adoece. Ela tem que fazer a comida dele, ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que dizer sim, ela tem que dizer não, ela tem que pagar as contas. O homem precisa saber do papel dele e precisa entender que a mulher é um vaso mais fraco, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. O que significa? O homem é um vaso fraco, mas a mulher é mais fraca. E tem tantas mulheres que levam um fardo tão pesado que elas acabam adoecendo e elas acabam morrendo da doença por conta de tudo aquilo que o homem joga nas costas da mulher. A mulher tem que decidir tudo, e se ela decidir alguma coisa errada, ele vai cobrar dela. Então, idolatria, nem devemos idolatrar o marido, nem o filho, nem a esposa, nem o trabalho que temos. E os mentirosos, meus irmãos, uma vez eu estava numa igreja e eu perguntei, assim, sem qualquer intenção, eu falei assim, irmãos, crentemente, daí teve uma irmãzinha lá atrás que falou assim, não devia mentir. João 8, versículo 44 diz que o diabo é o pai da mentira. Sabe, a gente custe o que custar, nós devemos falar sempre a verdade, porque no final, no capítulo 22, diz que ficarão de fora os que mentem e que amam a mentira. Tem pessoas que amam mentir, tem pessoas que mentem descaradamente, e muitas vezes dentro da igreja. Assuma os seus erros, assuma a sua posição, mas não minta. Porque o mentiroso, ele será, a parte dele será no lago que arde fogo e enxofre. Vamos para o capítulo 25 de Mateus. Nós conhecemos bem essa passagem. Essa passagem é aquela passagem na qual Jesus volta e são separados os bodes das ovelhas. É o finalzinho do Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. O capítulo aqui é o capítulo 25. Nós vamos ler o finalzinho desse capítulo 25. Versículo 46. Eirão estes são os que estão à esquerda. Versículo 45. É o contexto. Eirão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, vamos aqui também verificar Mateus 13. Versículo 42. Mateus 13, 42. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão o seu reino tudo o que causa escândalo. Tem muitos crentes que causam escândalo, lamentavelmente. E os que cometem iniquidade e maldade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, que é a geena. Haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Agora vamos pegar também o versículo 50. E lança-los-á na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto. Por que haverá pranto? Porque muitos ali estarão arrependidos, estarão chorando, se lamentando, porque não receberam a Jesus como Salvador, porque não levaram a vida cristã a sério. E esse é um problema muito sério.
existem muitos pregadores do Evangelho, existem pastores, apóstolos, existem diáconos, bispos, existem gente que se intitula de poder, capelão-mor, que estarão nesse lugar, arrependidos, com pranto, com ranger de dente. Ranger de dente é algo terrível, que fala de muita aflição. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos ser sinceros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e corrompida. Nós devemos, se pecar, confessar o pecado, deixar o pecado. Se está difícil deixar o pecado, jejuar, suplicar a misericórdia, porque o grande será o castigo, e não se sai desse lugar chamado fornalha, lago que arde enxofre e fogo. Não se sai de lá, não se sai. É a eternidade toda, e a eternidade não se acaba. Vamos ler quando lemos Mateus 25 novamente. Mateus 41, versículo 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Houve uma rebelião no céu. Era o querubim da guarda. Ele estava ali para proteger. Ele era ungido. A palavra no hebraico é Mashiach, o mesmo que Messias, Cristo. Entretanto, o orgulho, esse é o problema da humanidade. O orgulho subiu ao coração. Serei semelhante ao Altíssimo, e promoveu uma rebelião no céu. Mas Deus é onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas. Diz que mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. E houve uma rebelião no céu. E Miguel, o arcanjo, só tem um. Lá na harpa cristã tem um cântico que diz: arcanjos vos prostrai. Só tem um na Bíblia. Eu fico com a Bíblia ao invés da harpa cristã. Temos que tomar cuidado para não acrescentar nada às Escrituras. E o arcanjo Miguel, ele precipitou Satanás e os demônios. Ele já não se encontrou o lugar deles no céu, porque o céu é lugar de santidade. E eles vieram para a terra. E existe demônio para tudo quanto que é malignidade e desgraça nesse planeta. Existem demônios que atuam e o homem se torna uma besta criminosa. Tem um pastor no Rio de Janeiro que ele trabalha com presídios e ele começa a orar. Aliás, são dois que eu já vi. E os demônios se manifestam lá no presídio. E os demônios, eles têm até um trejeito. Por isso que você pode ver o criminoso, eles têm o mesmo padrão, o cabelo cortado, do tal jeito, o jeito de andar, a fisionomia trancada. Existem demônios que trabalham na enfermidade. Quando a sogra de Pedro tinha uma febre, Jesus repreendeu a febre. O que significa isso? A febre era de origem maligna. Não era chá, não era de pirona, mesmo porque não tinha. Era demônio que estava querendo certamente ceifar a vida daquela mulher, sogra de Pedro. Eu me lembro também que quando nós orávamos e os demônios se manifestava demônio lá que se dependesse deles,
eles nos matavam. Mas o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, e no nome de Jesus eles tiveram que sair. Nós falávamos, sai em nome de Jesus, eles falavam assim, eu não saio, mas eles são mentirosos, porque eles tinham que sair, porque Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e Jesus venceu eles na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tinha pessoas que nem sabiam que tinha um demônio. Nós tínhamos um pastor que ele falava para nós jejuarmos toda semana, por isso que o jejum é tão importante. E nós lá, eu era noivo ainda da Vânia, nós estávamos, às vezes jejuávamos 3 dias direto. É bom ser novinho, né? Tem mais força. E quando nós nos preparávamos para aquele culto, e o pastor falava, Senhor, envia os perturbados, os endemoniados, os problemáticos, os lunáticos. Mas a igreja era cheia de lunáticos. Uma vez chegou um rapaz lá que quase que tinha um espírito do Hulk, que ele chegava assim na igreja, né? Endemoniado. E uma vez eu me lembro que tinha um marinheiro da Marinha Mercante, devia ter uns 2 metros de altura, era um armário grande, muito grande. E ele então manifestou, e ele não sabia que ele tinha demônio. E muitas vezes o demônio leva a pessoa para um pecado, e a pessoa é aprisionada no pecado e não consegue se libertar daquele pecado. Isso é a desgraça que Satanás promoveu quando ele se rebelou contra Deus lá no céu. Tem demônios que são especialistas em mentira, em manipulação. Já conheceu alguém que manipula pessoas? Terrível, não? É o traço satânico. Pessoas que são terríveis, e quando você desnuda a intenção dela, ela se volta contra você, porque é demônio que opera na vida daquela pessoa.